Boa tarde, é um grande prazer para mim estar aqui com vocês no Moda Camp 2015 para falar um pouquinho sobre moda e tecnologia por uma perspectiva patrimonial museológica. Gostaria de agradecer o convite da Márcia Merlo e terei imenso prazer depois desse vídeo discutir com vocês mais pessoalmente os assuntos que vão surgindo. Para especificar um pouquinho a partir de onde que eu vou falar, com base em que, eu gostaria de apresentar um percurso que foi feito de pesquisa. Eu fui a alguns museus, nomeadamente em Portugal, o Museu Nacional do Traje, o Museu do Design da Moda e o Museu do Traje de Viana do Castelo. Na Inglaterra, visitei e entrevistei pessoas no Victoria and Albert Museum, no Fashion and Textile Museum e no Fashion Museum em Bath. Os outros dois são em Londres. Em Espanha, foi pesquisado o Museu del Traje, Centro de Investigação, e o Museu Têxtil de Indumentária, um em Madrid e outro em Barcelona. Também estive na Bélgica, na Antuérpia, visitando exposição no Mode Museum e fazendo entrevista com os curadores. E na América Latina, que foi um desafio e uma obrigação que eu tinha de acrescentar esses museus, porque muitas vezes as pesquisas nestas áreas de museus de moda, patrimônio, acabam por ficar voltadas para um contexto anglo-saxônico. São essas informações que nós temos, a grande maioria. Então vim à América Latina e conheci o Museu Nacional de la Historia del Traje, em Buenos Aires, na Argentina, e o Museu da Moda, no Chile, Santiago. Ao todo, então, foram 11 museus, 7 países e 18 exposições presenciais, considerando as exposições permanentes desses espaços e as exposições temporárias. É claro que tiveram outros museus, outras exposições, mas não seguiram pela mesma metodologia e por isso não apresento eles da mesma maneira. É claro que foi buscado um referencial bibliográfico, estudos de caso nesse sentido, e a avaliação temática de exposições, e aí são 459 exposições nos últimos 8 anos, e uma avaliação dos últimos 43 anos de exposições de moda no mundo. Não vou detalhar aqui todas elas, e também vou acabar por falar com vocês coisas que já afirmei e que outras pessoas também já afirmaram e registraram. Não vou fazer referências, não é o nosso objetivo aqui, para ser um papo mais direto e menos acadêmico, mas quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, eu terei todo o prazer em compartilhar esse percurso intelectual. Uma pergunta que me levou a fazer essa busca por essa construção patrimonial, essa construção cultural que é feita nos museus, foi partindo do fato de eu ser designer. E querer entender, como uma designer numa posição antropológica de estudo, o que tem valor? O que da moda contemporânea tem valor para entrar no museu? E eu consegui muitas respostas para isso. E elas podem serem utilizadas para se conseguir coisas bastante relevantes em termos de estratégias empresariais também. Mas depois disso, eu quis entender muito bem, as coisas têm valor e entraram no museu, como é que elas são apresentadas? Porque o que entra no museu é uma quantidade enorme. É absurdo o número de objetos que são preciso estudar, catalogar. E somente um pouquinho disso é colocado em exposição. Então, mais uma vez, existe uma avaliação, uma seleção, uma curadoria
e uma narrativa da moda para ser apresentada ao público. Ok, nos espaços presenciais. E na web? Também existe isso? O que da coleção é dado acesso? Que acesso nós temos sobre o nosso patrimônio? Bem, enquanto eu tive esses 11 museus no espaço presencial, a busca na internet poderia ser muito mais vasta. Porque, afinal de contas, a acessibilidade é muito maior. No entanto, em 2014, quando eu fiz essa análise e a busca de dados, de 33 casos, ou seja, museus que existiam no espaço virtual, 33, somente 15 puderam ser avaliados. Atualmente, podemos colocar aí mais um caso, 2 no máximo. Então, eu só pude avaliar 15 casos no universo web, na acessibilidade que nós temos no nosso patrimônio. E eu foquei, por uma questão de metodologia comparativa, nos catálogos de coleção. Então, assim, os museus podem expor o trabalho que estão fazendo e contar histórias de várias maneiras na internet. Mas o catálogo de coleção é aquele que é mais próximo à ficha cadastral, a todas as informações possíveis que nós podemos ter sobre o objeto. Diferente de quando ele está em uma narrativa, em uma proposta de curadoria, onde alguém já fez uma interpretação e uma correlação sobre eles. Quando nós vamos à internet, em catálogos de coleção, nós, como internautas, somos os curadores, nós vamos coletar e agrupar as informações da maneira que nós decidimos. Agora, voltando aqui para a nossa discussão aqui no Modacamp. Patrimônio, museu, legal isso, mas para que me serve? Para que serve preservar? Para quem? O que preservar? E aqui bate um pouco na discussão que eu venho colocando, que é sobre a história da moda. Ela está muito atrelada à história da arte, que não é ruim e não é errado, faz parte. Mas nós sabemos que o nosso trabalho, e agora falo como designer, não é só arte. Nós sabemos, e falo como gestora de negócios, que o nosso trabalho não é só arte. Existe mais um monte de coisa no meio disso. Então, quando a gente vai aos catálogos, que informações que são colocadas lá sobre os objetos? São informações que contam a história da concepção, construção, produção desses objetos? São informações que me servem como designer? Enquanto eu estou desenvolvendo uma coleção, estou com um desafio de inovação, essas informações me servem? E também todas essas informações e todo esse registro serve e inevitavelmente significam valorização. E essa valorização, depois eu vou voltar de novo com vocês, porque isso nos interessa também, enquanto pessoas que estão voltadas ao hoje na moda. Então, nós que estamos voltados hoje na moda, estamos numa cadeia produtiva e tem todo esse percurso até o nosso consumidor final, e essa cadeia muitas vezes volta, e cada um de nós tem um processo também específico. Mas no meio dessa cadeia produtiva, existem processos. Não existe só o produto final concebido. Existem processos, existem pessoas desenvolvendo.
muitas pessoas, muitos agentes. Depois, ou sempre, está lá nosso consumidor final. E ele possui diversas necessidades fisiológicas, de segurança, afeto, necessidades sociais, de autoestima e necessidades de autorrealização. E é nesta, principalmente, que a gente trabalha. Só que ele está no meio de um grupo social, envolto de muitas outras pessoas com todas essas necessidades e confusões e complexidades, e existem diversas formas de criar valor e de perceber valor. Daí, voltamos às nossas informações sobre os nossos objetos já concebidos, sobre o nosso patrimônio de moda. E temos lá, quando verificamos os catálogos de coleção, um padrão estrutural de informações. E lá temos o número de inventário, que é o número que entra no produto, o nome, categoria, tipologia, datação, a técnica, material que foram utilizados, produção, origem, autor, marca, incorporação, doação, crédito, uma breve descrição quando existe e imagens quando existem. Muito bem. Alguns museus apresentam algumas particularidades, como dimensões do objeto, tipo de produção, localização, situação expositiva, as exposições que já esteve, informações relacionadas, copyright, login e coleções digitais para o internauta gerenciar a sua coleta e possibilidade de partilha, principalmente em redes sociais. Então, isto aqui vai nos servir para quê? Alguns servem, mas como eu disse, servem para nós como designers. Conta a história de quem? Antes de eu parecer extremamente crítica, é importante dizer que é um trabalho incrível o que já existe, principalmente do Metropolitan Museum e do Victoria and Albert. Também devo dar créditos ao Kyoto Costume Institute. Mas ainda assim há muita coisa para se pensar conceitualmente sobre esse registro. E daí vem questões do tipo: que imagens são essas que são apresentadas? Uma imagem, nós que lidamos com moda, que estamos trabalhando com objetos, nós sabemos que a gente revira eles. Muitas vezes, e mesmo buscando, não na atualidade, mas na história, é o avesso das roupas que interessa. É o entre telas. E então, que imagens que são apresentadas? São imagens de trajes em manequins, quase como se fossem pinturas de arte? Ou são imagens de trajes que são concebidos para serem vestidos, para serem usados? Dimensões. Muitas vezes eu encontrei dimensões do tipo altura e comprimento. Altura e comprimento? O que significa altura e comprimento de uma roupa? O que significa altura e comprimento de um sapato? Como é que eu uso essa informação? Se eu estou querendo desenvolver alguma coisa ou verificar alguma inovação? Então, muitas dessas informações estão sendo colocadas por uma visão posterior a todos esses processos e agentes. E também tem uma outra informação que não consta, que é a informação do usuário. Não há espaço para essa descrição da experiência. É claro, e os meus colegas aqui que vão falar sobre a questão da digitalização e informação, catálogo de informações, é quase uma loucura pensar em colocar todas as informações possíveis de milhares e milhares de objetos. Mas alguns deveriam ter sim. Porque é uma construção que se está fazendo
E o ponto é a acessibilidade que nós temos. Pela internet, por esse meio digital, a acessibilidade passa a ser completamente outra. Quando é feita essa verificação, a gente consegue perceber melhor e ter acesso a outras informações que somente estando em determinados locais nós teríamos. Mas a questão que aqui interessa para vocês enquanto pessoas de negócio, da criação de valor. Então, esse catálogo de coleção, ele pode ser pensado por vocês como meio a ter acesso para mais um meio de pesquisa. É bastante relevante, porque cada vez mais as informações e as imagens, elas estão sendo trabalhadas, estão possibilitando conexões interessantes. Mas também se pode pensar isso como uma estratégia de valorização de marca. O que entra no museu? A sua marca entraria no museu? O seu produto, esse que você está desenvolvendo, entraria no museu? A sua coleção, ela tem respaldo para ser imortalizada? Uma das questões que se coloca muito hoje, além da tecnologia, que estamos discutindo aqui, e foi um dos critérios colocados quando eu investiguei sobre o que tinha valor no contexto contemporâneo de moda, a utilização de tecnologia, essa inovação. Mas há uma outra questão que hoje se debate muito, talvez ainda não tenha efetivamente como deveria ser no mercado de moda, mas na academia já existe essa investigação que é sobre a sustentabilidade. E aqui eu gosto muito desta representação que foi feita por um museu, uma exposição, que é esses 5 ícones de estratégias para abordar a sustentabilidade na moda, seja pelo reaproveitamento de materiais, a construção e técnicas alternativas, a valorização dos recursos, versatilidade, conexões emocionais. E dessas aqui eu gosto muito das conexões emocionais. Porque quando nós estamos trabalhando, designers, técnicos, enfim, toda essa cadeia que nós pertencemos, quando nós estamos trabalhando, nós estamos tentando realizar sonhos. Trabalhamos na utopia de atender a um imaginário de pessoas diversas e na utopia de sermos melhores, sermos mais responsáveis. E assim, além das memórias sobre a moda e as pessoas, há mais este valor que devemos preservar.